Vamos para mais um diário de trades. Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Ronaldo Martins, day trader de mini índice. Opero através da análise gráfica e price action e tenho compartilhado as minhas operações diariamente e feito esse fichamento de mercado, analisando as melhores operações do dia dentro do meu operacional e na minha opinião, né? Bora para a leitura. Hoje realizei uma compra no índice aqui. Uma comprinha foi, deixa eu ver o horário aqui, 9h46, 9h48. Foi uma compra contra a tendência. Aqui. Uma compra contra a tendência. Mercado abriu esticado aqui. Abriu, fez uma venda forte. Não consegui pegar essa venda. Aqui, 9 horas. Ele rompeu essa cunha de baixo do dia anterior, né? Ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui, fica mais fácil de visualizar. É uma cunha que falhou. A cunha, né, ela serve como um padrão de reversão, mas ela também pode sinalizar uma continuidade do movimento. A partir do momento que ela não consegue reverter, e ou ela lateraliza, ou ela já rompe forte. E aqui no caso ela fez um rompimento forte logo na abertura, mas como estava baixo e próximo a essa lateralidade aqui, e próximo à lateralidade macro, eu acabei ficando de fora, fiquei na dúvida, e melhor não realizar a operação. Mas deu uma entrada bem técnica. A entrada seria nessa barra, mas no rompimento dessa mínima, porque ela fez aqui um halt e uma acumulação. O suporte da rompido seria aqui, né? Chegou a romper no dia anterior, mas ele tocou na abertura ali, ó, essa mínima. Ele perdeu, rompeu forte, não conseguiu nem tocar o suporte rompido. Ele tocou a parte inferior da cunha de baixo. E aqui deu uma boa entrada aqui na venda, que desenvolveu até a mínima desse fundo majoritário. Aqui, ó, fundo dessa última pernada de compra. E aqui, nos dias anteriores, ele estava dentro desse canal expandido. Deixa eu tirar esse canal aqui, dar uma limpada. Aí, dentro desse canal expandido. Ontem ele chegou a tocar a parte superior e acabou devolvendo forte na venda. E aí ele tende a buscar novas mínimas. Como ele não conseguiu iniciar uma reversão na compra, aqui, né, ele fez um pivô de alta, bem macro, e aqui falhou, e ele tende a voltar para a retração dessa pernada, não conseguiu reverter para a compra, ele foi formando uma cunha, sinalizando uma possível reversão. Aí ele teria que fazer o que? Romper a cunha e armar um pivô de alta. Aí sim ele iniciava uma reversão da cunha para a compra. Mas o que aconteceu? Ele deu uma, duas. Na terceira ele já rompeu forte. Quando ele rompe forte, como que a gente pode trabalhar com esse tipo de padrão? A gente pode trabalhar com a amplitude dele. Isso aí é projeção de padrões gráficos, né? Deixa eu diminuir aqui a espessura que fica... Como que a gente vai projetar esse padrão aqui? A gente vai pegar o topo dele e projetar 50% da parte onde ele rompeu. E aqui foi o alvo de 100% desse padrão de cunha. A gente pode trabalhar assim a favor da tendência, né? E aqui foi o alvo dele, chegou a buscar aí 500 pontos na venda. E aqui, como era uma mínima majoritária, ele chegou fraco. O mercado chegou cansado. Aqui, ó, barras sobrepondo. O que seria isso? Barras fracas, ó. Uma
seguida da outra de lado, né? Começou a ficar de lado. Ó, uma barra externa rompeu acima da anterior e abaixo da anterior. E aqui ele falhou fundo, né? Por que ele falhou fundo? Ele rompeu e fechou acima. Então ele falhou duas vezes, ó. Rompeu uma, falhou. Rompeu outra, falhou. Então ele estava falhando os rompimentos, mostrando fraqueza. E aqui também era um alvo de 100% da cunha. E ele estava esticado, ó, ele não tinha tocado nem na 9 ainda. Ele tocou só lá em cima. Então o preço tende a buscar a média. Ou ele aguarda a média, ou ele busca a média. E aqui, como era um fundo macro, ele mostrou fraqueza e barras de lateralidade. Eu aproveitei para realizar uma compra, mas aguardei uma segunda entrada, não entrei na primeira. Aqui também ele tinha esse canal expandido micro, ó, com essas linhas aqui. Ó, ele vai expandindo, vai aumentando o range, isso aí sinaliza que ele está entrando numa lateralidade. E aqui uma divergência no FR, fundos ascendentes, e aqui fundos descendentes. A primeira entrada seria pelos 5 minutos, ó, um T-bar reverso, entraria no rompimento, pegaria pelo menos 1 para 1 aí da barra, 300 pontos, ó, pagou quanto aqui? Chegou a pegar 300, pegou 300 aí na primeira puxada. E eu aguardei uma segunda entrada, porque ele estava forte na venda, e aí fiquei com receio dele acabar fazendo um fundo mais forte aqui, romper mais forte essa mínima majoritária, e aí eu aguardei uma segunda entrada. E aqui ele armou um fundo duplo, né? Ó. Ou simplesmente um pivô de alta. O contexto é o mesmo, só muda os nomes, né? Pode considerar um fundo duplo, um fundo mais alto que o fundo anterior, e só essa perna com essa aqui é um pivô, né? É um conjunto aqui, um fundo duplo ou somente um pivô de alta após o rompimento desse micro canal expandido. E aqui eu entrei no rompimento da máxima, que aqui ele falha o topo anterior, né, que ele estava armando, e aqui após também uma puxadinha, ó, 3 barras na compra. E aqui ele fez um pullback ancorado, ó, certinho na parte superior desse canal micro. Aqui eu realizei minha compra no rompimento, contra as médias, contra a VWAP, mas um contexto baixo de uma lateralidade e mais todas essas características. Aqui eu tomei um calorzinho, ó, ele chegou a corrigir. Aqui tomei um calor porque a venda estava forte, ele poderia renovar fundo, né? Formou uma cunha aqui, né? Já começou a formar uma cunha de alta, que seria uma bandeira, né? Um mastro e aqui a bandeira. E aqui ele rompeu forte, né? Bar reverso, só que aqui ainda, ó, VWAP por baixo das médias já. Ó, médias flats. Então ele acabou estopando aqui quem entrou sem aguardar um pullback, que é aquele contexto, né, da cunha. A gente aguarda ela armar um pivô para ter uma certeza melhor de que o movimento vai a nosso favor. Então ele faz o rompimento e arma um pivô de baixo, a gente pode entrar no rompimento desse pivô. Aqui ele não conseguiu armar o pivô, ele nem acionou, né, não veio abaixo da barra. Então quem tentou antecipar a venda acabou levando uma violinada aqui. E aqui foi sair quase na máxima aqui da correção. Ele estava próximo à retração também. Aqui, ó. Retração de 50, ele estava segurando a retração de 50 do dia. Ou utilizava na máxima aqui dessa acumulação. Ó, retração de 50. Foi onde ele segurou aqui. E o mercado não ultrapassou e deu continuidade na venda. Se gostou dessa operação, já deixa um like. É um conteúdo
dificilmente tu vai ver de forma gratuita na internet, porque o pessoal vai acabar vendendo esse tipo de leitura e dificilmente vai encontrar uma leitura técnica de forma gratuita. Então deixa um like para nós, para estar compartilhando mais operações com vocês. Mas bora pro restante das operações do dia. Aqui, um contexto de compra, né? Foi um to-buy reverse aqui, mas ele estava contra um movimento forte, né? Poderia fazer uma entrada aqui, nas médias flats, mas aqui ele acabou não desenvolvendo, né? Seria uma entrada que teria tomado um stop, né? Porque aqui a gente vai analisar se o movimento vai ter continuidade. Se tu entrou nessa compra, tu vai analisar se ele vai romper a região de 50%, o 61.8 e como que ele vai trabalhar naquela região. Aqui ele rompeu, ó, e já deixou pavio. Então ele falhou o rompimento, ele não conseguiu romper a média de 50, ó. A partir do momento que ele fecha acima, ele já devolve. Então aqui tu já poderia proteger no 0 a 0 se tu estava nessa compra, ou sair um pouco antes aqui, porque aqui já deu um padrão de venda e ele já está estopando as médias, ó. Ele estopa a média 20 aqui e a 9, porque aqui ele deu um padrão comprador, não vai acima da barra, ó. Ele não aciona a barra compradora e acaba estopando, né? Aqui poderia entrar nesse stop, quem tentou comprar essa barra já entraria abaixo dessa barra na venda. Pelo 5, ó, pelo 5 já deu uma barra boa, que seria um PC, né, ou um to-buy reversal, ancorado na 20 e na 9, entraria no rompimento da barra. E aí foi buscar renovar a mínima do dia, 320 pontos. Aqui também gerou a divergência no FR, ó, o contexto. Dentro de uma correção, retração de 50, preço aqui fez renovação de topos, ó, topos ascendentes, e aqui topos descendentes no FE. Poderia contar as puxadas também, ó. 1, 2, 3 puxadas. Uma cunha meio desengonçada, mas não deixa de ser um contexto de 3 puxadas. É um alerta para estar ficando esperto e estar realizando a posição ou até entrando na venda. Aqui ele fez novamente mais uma cunha. Ó, outra cunha com o to-buy reverso na mínima do dia. Ainda tínhamos uma divergência, ó, mais longa, ó, fundos ascendentes, e aqui ele renovou fundo, né? Renovando fundos descendentes. Aqui um to-buy reverso, ó, uma boa comprinha, chegou a desenvolver 300 pontos. Dava até para alongar um pouco mais, mas aí é o risco, né? Porque tá entrando numa puxada, tá entrando na primeira pernada, né? Tá entrando no rompimento da cunha. É aquele mesmo contexto que eu comentei aqui. Aí entrou no rompimento, não aguardou um pivô, né? Aqui ele fez uma correção profunda, não chegou a renovar a mínima, mas ainda assim demorou para armar um pivô, já um movimento mais fraco. Então não dá para estar alongando muito quando ele faz correções profundas. Ó, ele já mostrou rejeição aqui da média 20, ó. Média 9 ainda não tinha cruzado. Aqui cruzou, mas rompimento fraco, ó. Demorou para fazer o rompimento da primeira puxada da cunha. Aqui, ó, to-buy reversal já saía fora da posição, já ia estar estopando. Não ia querer alongar, porque aqui ele mostrou fraqueza em tentar reverter essa queda, essa cunha, né? E aqui, novamente, outra cunha. O índice é campeão, né? De movimentação em 3 puxadas. Mesmo contexto, ó, só que melhor aqui. Rompimento, uma acumulação. Poderia entrar nesse rompimento, ó.
nesse buy reverse ou nesse aqui. Poderia entrar nesse antecipado aqui. Por quê? Porque ele estava numa tendência forte. Ele renovou o fundo, não chegou a confirmar, né? Ele violou. Mas poderia manter o stop nessa máxima e ainda estaria numa tendência de baixa, enquanto ele não renovasse o topo. Mas aqui a gente já está trabalhando dentro de uma lateralidade, né? Então o ideal é procurar por vendas mais na parte superior e compras na parte inferior. Aqui então aguarda um movimento na compra para estar realizando uma venda na parte mais superior dela. Aqui foi pelo 5 entrado. Aqui ó, de barra reverso, uma barra mais forte, um corpo maior que a da anterior e num contexto de pivô de baixa micro, né? E aqui ele desenvolveu, foi buscar alvos aí, poderia trabalhar com a projeção dessa cunha, aí topo da cunha com a mínima, né? Ó, foi onde ele segurou, primeiro alvo de Fibo, pegaria o fundo e o topo da cunha, espelhamento, né? Diferente daquela projeção, ó. Esse aqui seria um espelhamento da cunha. Aqui já não vi boas entradas aí para mim, para o meu operacional, né? Já mais difícil, porque ele veio forte aqui. Subiu meio... não deu uma boa divergência. Meio difícil de fazer essa operação. Ele já tinha rompido aqui esse suporte macro, suporte majoritário. Movimento fraco. Hoje teve também, né? Depois eu comento. Teve uma venda de contratos de dólar, uma venda à vista de spot, praticamente 1 bi, né? 1 bilhão de reais, por volta ali das 9h30, 9h35, e um swap cambial reverso de 20 mil contratos, 1 bi também. Então eles fizeram aí uma operação combinada para estar fortalecendo aí o Ibovespa, né? O mercado, gerando aí um suporte para a nossa moeda e uma melhora do perfil aí da dívida pública. Ele não afetou fortemente porque foi uma venda aí combinada, né? Então teve a venda do spot e também o swap cambial reverso. Então ele dá uma controlada, é diferente de um swap cambial que ele faz separado e aí acaba influenciando aí para controlar, né, o dólar, e acaba derrubando forte o dólar muitas vezes, e quando o dólar tem uma disparada muito forte, o Banco Central atua aí para dar uma controlada no mercado. E aqui, vamos seguir para análise, teve mais 2 entradas. Teve várias entradas, mas na minha opinião, né, na minha leitura, né, que eu conseguiria fazer, né, dentro do meu operacional. Vamos ver pelo 5 aqui. Aqui ele fez mais um canal de alta. Fez um pivô de baixo. Deixa eu tirar essa retração. Ó, ele tentou falhar esse suporte macro. Mas voltou, rejeitou a média de 50 aqui do 5. E aqui teve uma puxada forte na venda, fechando abaixo, né, desse suporte. Então ele voltou aqui para o movimento da tendência. Ele quebrou, rompeu, né, esse canal micro de alta. Rompeu essa LTA, né, e aqui armou um pivô de baixo. Ó, faz a acumulação, ancorou nas médias e aí armou um pivô de baixo. A média 9 inverteu para baixo da 20, dentro desse contexto, de uma puxada, acumulação, e a gente faz um trade de valor, né? A gente aguarda a correção para estar entrando numa boa entrada com uma barra de gatilho. E aqui seria essa aqui, uma barra externa, né?
mas ainda assim o corpo aqui um to buy reverse, mas uma barra externa. Um pouco arriscado, mas dentro de um contexto bom. Aqui ele teve até uma dificuldade, ó. Rompeu, mas aguardou mais uma correção, ó. Fez um reteste do suporte, e aqui ele foi dar uma continuidade. Então ele armou aqui um topo duplo aqui, né? Ó, um topo duplo. E aqui a primeira puxada e uma acumulação em forma de topo duplo a favor da tendência. Então uma boa entrada, ou entraria nesse rompimento também. Stop no topinho anterior aqui, 170 pontos. Chegou a pagar 200 pontos. Não desenvolveu muito. Mercado meio fraco nessa movimentação. Aqui deu mais uma entrada pelo 2. O mercado teve dificuldade aqui nesse suporte macro. Pode ver que ele bate ali e não evolui muito. Novamente, mais uma cunha. 3 pushes up, 2 empurradas, ó, 1, 2, 3. Rompimento, pullback e aqui pivô de baixo. Mesmo contexto de todas as cunhas e a favor da tendência. Ó, 2 rejeições do suporte macro. Serviu como uma resistência aqui para os vendedores entrarem a favor da tendência. E aqui um to buy reverse, uma barra de gatilho, ou entraria no rompimento. Aqui já desenvolveu melhor. Poderia trabalhar com esse amplitude desse pivô. Primeiro alvo, segundo alvo, ó. Pegou o alvo de 100% desse pivôzinho. Ó, aqui. Ou da cunha. Topo da cunha. Não desenvolveu muito, ó. Não chegou nem a pegar o primeiro alvo. Final do dia, né? Que já é uma operação mais arriscada, 5 horas. Mercado fechando. Risco não desenvolver muito. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha leitura de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve para estar assistindo a mais fechamento de mercado. Tamo junto e amanhã tem mais mercado.